Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Boa noite a você que também está em casa, nos vendo pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Glória a Deus. Que Deus, nessa noite, alcance o seu coração. Que Deus tenha proeminência assim sobre a sua vida e que ao estudarmos a palavra de Deus, ao nos colocarmos aqui para ser ministrados pelo Espírito Santo, que isso de fato possa acontecer e possa gerar na nossa vida transformação, gerar na nossa vida mais santidade, mais dependência de Deus, gerar na nossa vida mais compromisso com a sua preciosa, inerrante palavra, verdadeira palavra. Então, quando nós entendemos e conhecemos algumas coisas, nós nos aperfeiçoamos mais em Cristo. Esta é uma proposta que está no centro do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho nos aproxima de Deus, o Evangelho faz nós nos debruçarmos na presença de Deus, faz nós nos entregarmos a Deus por inteiro. Por isso que nós cantamos canções tão fortes assim. Eu consagro todo o meu ser a ti. É difícil, não é, cantar uma canção dessa natureza? Eu consagro todo o meu ser a ti. É o nosso anelo, é o nosso desejo. Tem uma frase que vocês já devem ter ouvido assim por aí, que eu diria, não sei se é exatamente uma frase popular, mas é uma frase que muitos de vocês conhecem, que diz que os exemplos arrastam. Os exemplos arrastam. Quem já ouviu essa frase? Não é? Ouviu, não é, Márcio? Pois eu vou parafrasear essa frase e dizer para vocês que o conhecimento da Bíblia, o conhecimento das Escrituras, nos arrasta para a presença de Deus. Quando a gente conhece, quando eu falo conhecer, presta atenção para vocês entenderem, irmão. Quando eu falo conhecer a Bíblia, não significa conhecer o grego, o hebraico, as línguas originais, os textos. Não é isso não. Eu estou falando de nós anelarmos tanto pela Bíblia, pela palavra de Deus, e sermos conduzidos pelo Espírito Santo a mergulhar na palavra de Deus e entendê-la como revelação única, viva e soberana de Deus para as nossas vidas. É entender nesse sentido, nesse propósito. Então, por isso que é importante nós mergulharmos na palavra de Deus com esse olhar. Porque é assim, que eu vou explicar uma coisa para os irmãos. Quando você vai ler a Bíblia, leia a Bíblia como um manual de Deus. Quando você compra, por exemplo, um aparelho de som, uma televisão nova, ela não vem com um manual, sim ou não? E às vezes há uma necessidade, ou quase sempre, especialmente se for algo importado e tudo, de você pegar o manual para ler as instruções até de inicialização do aparelho. Então o manual é necessário. E ainda que você não use, porque normalmente as pessoas não usam assim rapidamente o manual, mas você pelo menos guarda pensando assim, eu vou deixar guardado, vai que eu preciso desse manual aqui. Então a Bíblia, ela é o manual de Deus para o desenvolvimento da nossa vida cristã.
Por isso que ela tem que ser lida, compreendida, porque senão você vai fazer errado. Então, queridos, o nosso estudo, vamos continuar o estudo de Atos dos Apóstolos. Dessa vez no capítulo 6, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, você em casa também, se der para você orar, curva um pouquinho a sua cabeça, feche os seus olhos. Tudo com oração, nada sem oração. A gente precisa da oração, da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Querido Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, porque não é que aqui seja o único lugar de adorar, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, mas aqui é um lugar que nós trazemos a Tua presença para cá, Senhor. Então, todos nós que saímos das nossas casas, e os irmãos que estão em casa, que a maioria estão com a presença de Deus sobre suas vidas, Senhor. Então, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, Ele nos abençoe de tal modo que nós possamos, Senhor, compreender algo novo, algo que nós não compreendíamos, ó Senhor, da Tua palavra. Porque a Tua palavra se renova cada dia, cada manhã. As Tuas misericórdias se renovam cada dia, cada manhã. Por isso nós não somos consumidos. E a Tua palavra que é viva, Senhor, também se renova. É viva sempre, todos os dias. Amanhã, pela manhã, ao entardecer, ao anoitecer. A Tua palavra, Senhor, ela está nos nossos corações, nas nossas mentes, impregnadas em nós, para que nós nos movamos por ela, Senhor. Tudo que nós vamos fazer, Senhor, que nós viemos pensar, Senhor, a Tua palavra se agrada, o Teu Espírito se agrada disso que nós vamos realizar, Senhor. É o que eu devo dizer, Senhor. É isso que eu devo dizer, é isso que eu devo fazer, Senhor. Então nós assim somos conduzidos pela Tua palavra, viva, poderosa e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir as nossas intenções, as intenções do coração do homem. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, Senhor. É assim que está o texto sagrado de Hebreus 12:4 ou 4:12. Glórias ao Teu nome, nos abençoa pela Tua palavra nessa noite, nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Abra aí a sua Bíblia. Por gentileza. Livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos. É o quinto livro do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e depois é Atos. Então, se você está nos vendo pela primeira vez, nós estamos nas quartas-feiras estudando o livro de Atos. Já faz algum tempo que nós estamos em Atos e chegamos hoje no capítulo 6. A nossa pretensão é estudar todo o capítulo 6 hoje. Certo? São 15 versículos. Não é? 15, né? 15 versículos. Tá certo? Então, vamos ler os 15 versículos agora. Tá certo? Vamos ler. Em nome de Jesus. Pegue aí a sua Bíblia. Por gentileza, vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou
a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, não é? Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Então, subornaram uns para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os cidadãos e os escribas, e investindo com eles, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Glória a Deus. Esse é o capítulo 6 do livro de Atos. Todo. Então, queridos, o nosso objetivo hoje é estudarmos aqui, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. E nesse capítulo, duas coisas nos chamam total atenção. Em todo o capítulo, ele pode ser dividido praticamente em dois assuntos. Duas coisas merecem atenção. Em primeiro lugar, nós vamos estudar aqui no capítulo 6, certo? A prioridade que a igreja primitiva deu à palavra de Deus e à oração. A prioridade que a igreja primitiva deu à palavra de Deus e à oração. Em segundo lugar, nós vamos estudar a vida de um dos maiores homens que a Bíblia já contou a história, chamado de Estevão. Certo? Chamado de Estevão. Só que a trajetória de Estevão e toda a vida de Estevão continua em todo o capítulo 7. Mas isso nós vamos posteriormente ver futuramente. Eu vou abordar algumas coisas ainda da vida de Estevão aqui no capítulo 6, do 8 ao 15. Então, como título dos 7 primeiros versículos, se você quiser grifar, 7 primeiros versículos, eu escolhi essa frase: a diligência, o empenho e a dedicação pela palavra de Deus. Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Anote aí: a diligência, o empenho e a dedicação pela palavra de Deus, mostrado pela igreja primitiva. Os 7 primeiros versículos do capítulo 6. Queridos, quando a gente inicia essas considerações, eu quero lembrar a você, irmãos, em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo traga à sua memória algo que pode lhe prejudicar muito na caminhada com Cristo, na caminhada com Deus. E nesse aspecto, todos nós somos muito atacados. Todos nós. Primeiro,
nós somos atacados pelo comodismo. Segundo, nós somos atacados pela distração. Esse comodismo e essa distração, queridos, em certo sentido, eles são características do nosso pecado de negligência. Não é difícil nós negligenciarmos a oração e não é difícil nós negligenciarmos a palavra de Deus. Então, o comodismo e a distração nos afasta da palavra de Deus, porque nós ficamos demasiadamente dependendo da palavra de Deus que sai da boca das outras pessoas para nos alcançar. Não é errado você ouvir o seu pastor, você ouvir os pregadores, e eles ministrarem a palavra de Deus sobre a sua vida. É certo, e nós assim o fazemos, mas é errado você depender apenas da palavra de Deus que sai da boca de homens de Deus para a sua vida. Você precisa ler a Bíblia, mergulhar na leitura e no estudo da palavra de Deus, para que você se fortaleça, para que você deixe de lado o comodismo, deixe de lado a distração. Então, o pior é que se nós não admitirmos que somos negligentes com a palavra de Deus, nada vai mudar. Você sabe quando muita coisa mudou na minha vida? Quando eu entendi que eu era negligente com a Bíblia, que eu era negligente com a oração, com essa busca de Deus pela palavra. Nós vamos ver tudo isso que eu estou falando aqui dentro do texto, para não ficar nas minhas palavras. Então, queridos, você admite que você muitas vezes é acomodado? Você admite que algumas vezes você é distraído, e eu também, e acomodado também? Bom, se a gente admite isso, nós já estamos começando a mergulhar mais e mais profundamente e sair, como diz aquela canção, das águas pelos artelhos, e aí começar a mergulhar nas águas pelos joelhos, nas águas pelos lombos. O que fala o texto do profeta Ezequiel, águas pelos artelhos, água representa a palavra de Deus. A expressão água na Bíblia, ela não tem sentido maior, mais importante do que colocar como um símbolo da palavra de Deus. Então, água nos artelhos, águas nos joelhos, águas nos lombos, e mergulhar nas águas significa mergulhar mais profundo, submergido, as águas que representam a palavra de Deus. Isso demanda um tempo. Você precisa caminhar para isso, anelar, desejar, arder isso no seu coração, para você ter uma vida de vitória em Cristo Jesus. Uma vida de vitória em Cristo Jesus. Não significa que você não vai ter lutas, não significa que aqui e acolá você pode ter uma derrota. Não, isso pode acontecer. Não é isso. Mas eu estou dizendo que você vai facilmente entender os planos de Deus até na hora que você foi derrotado. Está entendendo? Então, com Lucas nós aprendemos como os apóstolos trataram a palavra de Deus. Vemos a importância que foi dada a ela aqui. Diante desse relato, eu resumo a frase que nos desafia a termos o mesmo procedimento da igreja primitiva. Esta frase pode ser apresentada da seguinte maneira. Grife aí, ó. Devemos ver que nível de prioridade tem a palavra de Deus nas nossas vidas. Que nível de prioridade tem a palavra de Deus nas nossas vidas? É o primeiro ponto. Quando nós vamos estudar esse texto detalhadamente, esses versos, encontramos
o relato de 4 passos dados. Eu gosto de falar de passos. Isso não deve servir como uma questão dogmática, doutrinária para você. Não é isso. Mas eu falo de passos, 1, 2, 3, 4, 5 passos, no intuito de você anotar e lhe ajudar no decorrer da sua caminhada cristã. Então, 4 passos dados para eliminar a negligência. Você quer eliminar a negligência? Ah, pastor, eu quero ter mais vontade de orar, ou eu quero ser mais próximo da palavra de Deus. Então, o primeiro passo é percebermos a ordem de prioridade a serem feitas. De uma coisa, a nossa vida, deve ou não ser pautada em prioridades na vida? Deve ou não, querido? Me responde aí. Deve. A nossa vida deve ter ordem de prioridade. Então, olha só. Vocês perceberam o que houve no versículo 1? Vamos lá. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as viúvas dos gregos não estavam sendo assistidas na sua alimentação diária, na sua vida cotidiana. Os alimentos básicos dessas viúvas não estavam sendo supridos pela igreja primitiva. Então os gregos, eles tinham nós podemos dizer, uma certa rixa cultural com os helenistas judeus, com os hebreus. E os gregos, eles tinham uma cultura muito filantrópica, muito assistencialista. Entendam onde eu vou chegar? Muito assistencialista. Por exemplo, a palavra filantropia, ela é uma palavra grega, que significa assistir as pessoas necessitadas, sim ou não? Filantropia é filos, de amor, e antropo, de homem, de humanidade. Então amor à humanidade, amor às ações humanas, às ações filantrópicas. É o que significa filantropia, de filântropos. Tá certo? E os gregos, isso fazia parte da cultura deles. Fazia parte da cultura deles. Então, essa murmuração, essa reclamação dos gregos contra os hebreus, sobre a falta de assistência às viúvas diariamente, foi interessante. Esses gregos aqui que o texto está falando, eles eram de várias nações. Eles chegaram lá em Jerusalém e eles não falavam a língua hebraica. É possível que eles tivessem até dificuldade, pastor, de comunicação, os hebreus dessas nações, com os judeus, os helenistas ali. Mas eles estavam entendendo que as viúvas deles, que estavam com eles, que vieram com eles, algumas viúvas para Jerusalém, elas estavam sentindo muita dificuldade em ser assistida pela igreja. Ou seja, a igreja estava assistindo as viúvas de Israel, as viúvas de Jerusalém, do convívio deles, as viúvas ali autóctonas da terra mesmo, mas estavam menosprezando as viúvas que vinham de outras nações. Então eles perceberam. Aí foram para cima dos apóstolos. Só que a argumentação deles foi atendida em um momento, nós vamos ver aqui, mas a argumentação deles era mais profunda. Eles queriam tocar num assunto mais profundo e tirar os apóstolos do foco da palavra de Deus. Presta atenção. Então essa murmuração começou a surgir entre eles, de que as viúvas gregas não eram assistidas,
liberalmente, suprida como os necessitados de Hebreus. Enfim, já expliquei sobre a filantropia. Veja aqui, queridos. Veja que está implícito no texto. Não está explícito, mas está implícito. Ou seja, está implicitamente no texto. Não está dizendo no texto, mas implicitamente está claramente implícito. Veja só, eu vou dizer como. Veja só. Veja que está implícito no texto. Os gregos devem ter reclamado dos discípulos, dizendo: olha, vamos cobrar deles aqui. Porque eles ficam aí com essa história de palavra, de oração, de comunhão. Enquanto isso, as nossas viúvas que vieram conosco aqui, elas estão passando necessidades. Vamos falar com eles, para que eles comecem a distribuir essas alimentações, para que eles comecem a atender essas viúvas. Onde já se viu a preocupação desses helenistas aí, desses judeus, é com a palavra, e fico pregando a palavra, e fico ensinando a palavra, sabe? Eu acho que isso aí está demais. Era a mentalidade dos gregos, racional, mentalidade grega, racionalizada, racional. Não precisa disso, isso é mais importante. A filantropia, o assistencialismo é mais importante. Vamos ler junto. Veja só. Os discípulos buscaram uma solução. Os gregos estavam certos, presta atenção, estavam certos em reclamar, porque as pessoas da igreja que estão passando necessidade, de acordo, à medida que a igreja tem condição, à medida que a igreja pode, que os irmãos podem, essas pessoas devem ser sim assistidas. Devem ser sim. Mas vamos ver qual foi a discussão aqui. Os discípulos buscaram uma resolução para o problema, identificando sem deixar as prioridades. Olha o versículo 2. Você vai entender o que eu disse. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, aí já era uma multidão de discípulos, viu? Não eram só 12 não. Era uma multidão, porque a igreja crescia, meus irmãos, com a pregação da palavra. E os 12, convocando a multidão, versículo 2, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Vocês estão entendendo? O que era a ideia dos gregos? O inimigo sabe que o poder da palavra de Deus, quando você recebe a palavra de Deus, quando você recebe o Espírito da palavra, essa palavra transforma a sua vida. Essa palavra muda o seu caráter. Essa palavra lhe alinha com o Espírito Santo, com a obra de Deus, com Deus. Você está aqui pela palavra. Foi a palavra que, através do Espírito Santo, ministrou na sua vida. Um dia você ouviu um pregador, claro, mais poderoso do que eu, mais poderoso do que quem prega. E um dia você estava ouvindo a palavra de Deus e Deus usou aquele homem lá. E você foi tocado pelo Espírito Santo e recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Mas foi pela palavra. Então, eles disseram assim: imagina, pastor, imagina, se a igreja aqui já trabalha, graças a Deus, com essa área. Nós temos, pastor tem esse coração, e a gente vê que a igreja, à medida que pode, aliás, faz até às vezes sem poder, isso eu sei, faz até às vezes sem poder, mas ajuda pessoas necessitadas, eu sei disso. Isso faz parte. Agora, uma igreja, a igreja, o evangelho se resume a isso? Nunca, jamais. O evangelho não é filantropia. O evangelho não é assistencialismo. O evangelho é que a palavra de Deus transforme as vidas para que elas não precisem dessas coisas. Isso é o evangelho. E a gente sabe disso. Mas olha só, se o pastor Sidney, o pastor Henrique e eu
recebêssemos aqui, olha só, nós tivéssemos em uma sequência de pregações na igreja. Vamos colocar a nossa vida aqui dentro da igreja primitiva. Então nós tivéssemos uma sequência de pregação na igreja e ensinando e trabalhando com a palavra, e trabalhando com a oração, investindo tempo nisso todos os dias, e de repente chegasse uma carrada aqui de 1 tonelada de alimentos para ser distribuído. Alguém doasse, isso acontece. De repente alguém que está aí vendo na internet pode doar. Deus tocar no seu coração, Cascavel precisa, todo mundo precisa, tem muita gente passando necessidade. Ou então alguém daqui da igreja mesmo. E aí de repente chegasse 1 tonelada. E aí eu, pastor Sidney, o pastor Henrique e eu disséssemos assim: olha, queridos, nós não podemos distribuir. Não. Nós vamos fazer uma comissão e escolher 7 homens. Agora vamos ver o tipo de homem que foi escolhido para distribuir alimento. Veja que nível é servir a Deus. E aí os discípulos, aí eles disseram: não é raso, nós não vamos deixar a palavra, não. Nem vamos deixar o ministério da oração, de jeito nenhum. Nós vamos selecionar 7 homens, e aí tem as características deles, que estão aqui, que nós vamos ver, para eles distribuírem esses alimentos. Sabe o que é que muitos de vocês iam dizer de nós? Esses pastores aí não servem, não. Eles não querem distribuir o alimento. Eles não querem distribuir as cestas básicas. Olha a mentalidade aqui. E os discípulos entenderam. Os gregos estão armando um laço para nós. Eles querem que a gente saia do foco, da palavra e da oração, para servir as mesas. Isso não significa que pastor não serve. Mas veja só, o que eu estou fazendo aqui, o que nós fazemos aqui, é um serviço à obra de Deus. Ou um serviço é carregar cadeira e carregar mesa? Também. Mas não é a prioridade daqueles que foram chamados para o ministério da palavra. Mas não é a prioridade daqueles que foram chamados para o ministério da oração. Está aqui. Aí o pessoal ainda usa a Bíblia. Olha, esse líder aí não serve não. Não serve não, porque não tem nem disposição para... Mas sabe por quê? Porque nós somos deficientes da doutrina. Temos deficiência na doutrina. Estou falando de modo geral. E aí os discípulos... Quanto à reclamação, ela foi válida, valeu. Os discípulos acataram a reclamação e buscaram um meio para solucionar. Mas não foi pela ideia dos gregos. Agora, percebam o zelo que a igreja primitiva tinha com a obra de Deus. Olhem os critérios, as exigências para distribuir alimento e servir as mesas. Vejam como devia ser a vida dos candidatos. 7 homens, aí ó, para servir as mesas, para distribuir as cestas, para ajudar no alimento diário das viúvas. Eu estou dizendo que esses critérios têm que ser ipsilítere, só serve na igreja quem é cheio do Espírito Santo, quem é cheio de poder. Não, nós estamos falando de elementos importantes para que a palavra de Deus cresça no meio do seu povo. Então, me diga uma coisa, os discípulos aceitaram a proposta aqui, não? Não, né? Eles disseram, os 12, convocando a multidão, e eles disseram para a multidão, viu? Ó, disseram para todos, não é razoável, ou seja, não é racional que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Eles não eram preguiçosos, não. Mas eles estavam com uma tarefa extraordinária, que era o ministério da palavra e o ministério da oração. E isso precisa ser valorizado.
A igreja neotestamentária precisa entender que os pastores que se doam, que dão sua vida, que se gastam orando, pregando a palavra, isso não é debalde, isso tem sentido, isso tem valor, isso é eterno. Eterno. Mas a igreja tem problema com doutrina. Vejam como devia ser a vida dos candidatos, cheio do Espírito Santo, está no versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vocês, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Lugar de líder, lugar de pastor, de diácono, é no ministério da palavra, é na oração, é perseverar nisso, porque isso vai ter fruto, isso vai ter efeito. Pode demorar, mas vidas serão alcançadas quando o ministério da palavra e da oração for mais valorizado cada dia. Como a gente tem tentado. Nós não somos perfeitos não, mas temos tentado. Eu tenho tentado tanto, que da semana toda de oração eu vim um dia. Mas estou tentando, pastor. Deus é fiel. Deus é fiel. Viu? Como os imperfeitos pregam. Estamos aqui. Mas eu estou perseverando. Sem contar o café, que ontem o pastor Henrique mandou no canal e disse assim, pastor Hélio, hoje tem café. Eu disse, hoje eu vou. Tem café depois da oração. Estamos perseverando, queridos. Nós somos imperfeitos, todos nós. Isso aqui não é perfeição não, ninguém é perfeito. Perfeito nós vamos ser na glória, mas só que nós temos que nos aperfeiçoar cada dia, sim ou não? Cada dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito, o texto sagrado de Efésios diz. Então, você acha que sair por aí distribuindo cestas básicas, ajudando as viúvas, necessitados, é coisa para qualquer um? Não, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter boa reputação, tem que ter disposição para servir. Está aqui. Então isso equipara, sabe o que, pastor? Isso equipara os nossos ministérios. Quer dizer que eu, porque estou aqui com o microfone na mão, pela misericórdia, pregando, ensinando para vocês, eu não sou melhor do que os que servem à mesa. Eu não sou melhor do que os que entregam cestas básicas, do que os que se doam, que têm boa reputação. Não, não. Aqui os ministérios se equiparam. O que eles estavam dizendo era o seguinte: é tanto importante o ministério da palavra, é tão importante o ministério da oração, que servir às mesas tem que ser pessoas também de boa reputação, cheias do Espírito Santo como quem prega, que tem boa reputação como quem prega. O Espírito Santo equiparando os ministérios aqui, ó. É isso, queridos. Então, se você não está aqui com o microfone na mão, mas está ali, está acolá, fazendo a obra de Deus, o importante é que a obra de Deus seja feita nesses critérios. Tem que ter sabedoria, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter boa disposição para servir, boa reputação. Segundo passo, eu disse que o primeiro passo é percebermos a ordem de prioridades a serem feitas. Os discípulos entenderam, sim ou não? Eles entenderam a ordem de prioridade. A prioridade aqui, tudo bem, nós vamos acatar, vamos receber o conselho. As viúvas dos gregos vão ser assistidas, amém. Mas nós não vamos deixar de perseverar, e nós não vamos servir elas. Vamos escolher pessoas para fazer isso. Atenção, isso é muito importante. Primeiro passo é percebermos a ordem de prioridade.
Segundo passo, meus irmãos, é definir as responsabilidades ministeriais. Responsabilidade. Eu vi essa expressão há mais ou menos uns 22 anos atrás. Quando eu estudei sobre o crescimento natural da igreja. Até com um autor chamado de Peter Wagner, ele é muito bom. E ele escreve sobre o ministério natural da igreja. Ele diz que a igreja cresce naturalmente. Por quê? Por que cresce naturalmente? E tem vários textos, eu não vou entrar nesse assunto, pode ser depois, mas não vou entrar nesse assunto. Mas tem vários textos. A semente por si só frutifica. A semente, depois o galho, depois o fruto no galho. E ele vai mostrando pela Bíblia que existe o crescimento natural. Assim como tem um crescimento biológico. Por exemplo, a igreja cresce biologicamente. Daqui a pouco aparece uma irmã grávida, uma família, mais uma gravidez, mais um membro para a igreja. Está entendendo como é que funciona? E aí vai. Mas o crescimento natural é nesse aspecto. A igreja cresce naturalmente. E ela não cresce por causa de mim, por causa do pastor, por causa do pregador que prega muito. Não é isso. Ela cresce porque o crescimento da igreja, o crescimento da obra de Deus é dado literalmente pelo próprio Deus. Isso não significa que nós vamos nos acomodar, deixar de evangelizar, falar do amor de Cristo. Não. Não é isso não. Segundo passo é identificar as responsabilidades ministeriais. Aí eu estudei sobre isso há muito tempo e ouvi uma frase que diz o seguinte: pessoas certas nos lugares certos por razões certas. Pessoas certas nos lugares certos por razões certas. Ou seja, isso é ministério. Ninguém se intromete nisso. Se Deus tem um ministério com você, quem sou eu para dizer que Deus não vai realizar? Quem sou eu para dizer que Deus não está lhe chamando para isso? Deus está. Agora se coloque naquele lugar que é o seu lugar, que é o meu lugar. Sabe aonde? Na brecha. Na brecha? Tem uma brechinha. Pastor, a igreja é como se fosse uma porta muito grande, cheia de fresta. Frestinha, que dá para você colocar o olho e ver ali. Mal educadamente, chegando na casa de alguém. Ninguém faz isso, né? Olhando na brecha. Então, em cada uma dessas frestas, se encaixa um irmão. Se encaixa uma pessoa. E a obra vai crescendo. E nós vamos preparando essas pessoas para o ministério. E Deus vai dando graça, a palavra vai vindo. E vai havendo crescimento como nós vemos aqui. Segundo passo é definir as responsabilidades ministeriais. Não era razoável que eles, os apóstolos, abandonassem a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos ficaram com o fundamento, a oração. Eles tinham recebido a ordem de Deus. Jesus estava com eles, todos eles estiveram com Cristo. Salvo o caso de Paulo, que depois foi constituído apóstolo, diferente porque não esteve com Cristo. Mas teve uma experiência extraordinária com Cristo e ficou cego, porque viu a luz de Cristo. E Deus o livrou do pecado, do farisaísmo, da mentira. Ele viu o Senhor. Depois ele é constituído apóstolo. Então ele não viu Jesus como os 12 viram. Mas os 12 foram orientados por Jesus caminhando às margens do lago de Genezaré, caminhando às margens do lago da Galileia, ali do mar da Galileia chamado, que era um lago, e eles estavam ali caminhando com Cristo, e pescando com Ele, junto com Ele, e o Senhor foi preparando eles para o ministério. Por isso que você não pode ir para o ministério se você não estiver com Cristo. É preciso estar com Cristo, andando com Ele, para você ter respaldo, reputação, para estar no ministério. Primeiro é estar com Cristo, depois é o ministério, não é ordem inversa. E Jesus ensinou para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
e os outros textos comprovam que Lucas, no Evangelho, enfatizou a necessidade da oração, a necessidade da palavra. Jesus tinha lhes ordenado que ensinasse a guardar todos os ensinamentos que ele tinha lhes dado. Lá em Mateus capítulo 28, que é o texto que todos os exegetas usam, os pesquisadores da palavra, estudiosos, doutores da palavra, estudam para falar da grande comissão, capítulo 28 lá. E lá tem a comissão de Jesus, como eles deviam se comportar. Então, ordenou a eles a ensinar, a guardar todos os ensinamentos que eles tinham lhe dado. A ordem para eles, os discípulos, era fazer discípulos. E para isso, ensinar a doutrina fundamental. Eles tinham a responsabilidade de ensinarem a doutrina dos apóstolos. Então eles não podiam sair disso. Não podiam sair da palavra, não podiam sair da oração. Terceiro passo. Quando é dada prioridade à palavra, a palavra gera aceitação. Sabe quando você não aceita a palavra? Eu vou dizer quando. Sabe quando eu não aceito a palavra? Quando eu estou desviado. Porque o espírito maligno entra em mim, entra em você, e você fica perdido, sem noção. Você não sabe sequer o que você está fazendo. Mas se a palavra foi ministrada no seu coração, literalmente, se você teve um encontro com Cristo mesmo, pela palavra de Deus, um encontro verdadeiro, real, você pode até tentar fugir, mas o Senhor vai te encontrar. O Senhor vai te encontrar. Então, terceiro passo, quando é dada prioridade à palavra, ela gera aceitação. Versículo 5 e 6. Olha o que aconteceu. E este parecer, a reunião que eles fizeram, contentou a toda a multidão. Está vendo? E elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles aceitaram. Toda a comunidade aceitou a escolha dos 7. Porque eles fizeram a escolha baseada na palavra de Deus. A aceitação foi unânime. Quando uma liderança age com base na palavra de Deus, gera unidade de espírito. E se alguém espernear, não, porque isso aí é muito duro, ou isso aí não é a palavra e tudo, não tem problema. Não tem problema. Mas a aceitação é unânime. É claro, ora, se no meio dos discípulos de Jesus teve um traidor, na igreja tem vários. Vários. Normal. Quando eu digo, não é aqui não, irmão. A igreja de Cristo tem vários traidores. Vários. O exemplo foi Judas. Estava com Jesus. Andava com ele. Aliás, era até tesoureiro. Esse negócio de dinheiro, né? Jesus. Algumas coisas que são perigosas para a gente, que a gente tem que ter mais cuidado. Vocês sabem qual é, eu não vou nem dizer. Segundo, a teoria se transforma em prática pela prioridade que é dada à palavra. Rapidamente escolheram os auxiliares e os capacitaram para o ministério. Foi escolhido. E a alegria deles para servir as mesas. E a alegria dele para servir, para cuidar das viúvas. A pessoa, se a gente fosse escolher aqui um grupo de pessoas para fazer só esse trabalho, daí ia ter alguns que ia dizer assim, o pastor devia ter me escolhido para uma obrazinha melhor. Servir as viúvas. Acho que o violão está ligado ali. Fica assim mesmo, né? Eu estou só piscando. Então a teoria se transforma em prática pela prioridade que é dada à palavra. Rapidamente escolheram os auxiliares e os capacitaram para o ministério. Em submissão à autoridade, apresentaram-se aos 12 os irmãos escolhidos. Então os 12 impuseram-lhe as mãos e os enviaram para a tarefa de servir as mesas. Hoje as igrejas
impõem as mãos e os ministérios impõem as mãos para consagrar pastor, diácono, presbítero, para consagrar pessoas importantes, entre aspas, importantes. Mas se a gente impusesse as mãos sobre um grupo de irmãos aqui para servir as mesas, para servir na obra de Deus, olha aí, a igreja primitiva fez a imposição de mãos para servir as mesas, para servir, para limpar banheiro, para cuidar. Estou falando isso, irmãos, por experiência própria. Minha esposa sabe que nós já fizemos de tudo na obra de Deus. Não é demérito fazer. Tudo que se faz na obra de Deus é uma grande honra. Uma grande honra. Uma grande honra. Uma grande honra. Servir ao Senhor. Quarto passo. Quando é dado prioridade à palavra de Deus, o resultado é obtido. Versículo 7. Veja se teve resultado. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ora, ninguém nem imaginava que os sacerdotes, esses camaradas pomposos, do clérigo, né? Do clérigo, porque a ideia que se tem hoje, sabe qual é a ideia que se tem hoje? Ainda bem que isso está sendo desmistificado, mas a ideia que tem é que o clérigo é aquele que ensina, não é? Que prega e que... Então esse é o que sabe, é o clérigo. Então os sacerdotes eram esse tipo. E eles se prostraram, pastor, ao poder da palavra de Deus que crescia. Eles se prostraram. Até os sacerdotes, está no texto sagrado, se converteram. Você que está me vendo aí pela internet, ou você que está aqui, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, que a palavra de Deus é para todos. Você pode ser médico, pode ser doutor, pode ser advogado, pode ter o título que você tiver. Mas no dia que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, tocar o seu coração, você virá para Cristo. No dia que não é nem você que vai abrir o coração, que vai dizer eu quero, não. É o Senhor Deus que vai te resgatar, que vai te buscar, onde você estiver. Porque a palavra de Deus, quando cresce, alcança uma cidade, alcança multidões de pessoas, alcança muita gente. Nínive foi o único profeta que foi enviado e nem queria ir para Nínive. E Deus, Jonas, ele não queria, fujão. E Deus chamou Jonas, mandou para Nínive, ele pregou e uma cidade toda se converteu. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Tem poder. Então o quarto passo é dado. A prioridade, a palavra de Deus, quando é dada essa prioridade, o resultado é obtido. Crescia a palavra de Deus, se multiplicava o número dos discípulos, está tudo no texto. E muitos obedeciam à fé, inclusive sacerdotes. Sacerdotes, aqueles que rejeitavam. Hoje talvez você rejeite. Quem é esse daí pregando? Olha, eu conheço esse pastor velho aí, pregando. Mas eu estou pregando a palavra de Deus, não é nada da minha cabeça, do meu entendimento, não. E a palavra de Deus pode lhe alcançar, meu irmão. Você pode ser duro como você for. Eu já fui duro, viu? E muitos de nós já fomos duros. Eu não quero saber de crente. O Senhor nos pegou, e nós estamos aqui servindo a Deus e vamos servi-lo. Vamos servi-lo em nome de Jesus até Ele vir nos buscar para morar com Ele nas mansões celestiais. Concluindo, as dificuldades ocorreram na igreja. Elas são inevitáveis, mas não são invencíveis. Segundo, as dificuldades são superáveis pela igreja, com franqueza, boa vontade, amor e submissão. Franqueza não pode ser um artigo de luxo entre nós. Franqueza é ser franco, é dizer olho no olho, testa a testa.
É dizer, falar. Não é acusar o irmão, apontar o dedo, não, é falar. Como diz um pregador por aí, falar, sabe falar? É falar. Tem que falar, mostrar, né, Lange? As dificuldades são superáveis pela igreja. Com franqueza, boa vontade, amor e submissão. Anote aí, ó. Franqueza, boa vontade, amor, submissão. Terceiro, as dificuldades não abalam a igreja quando todos estiverem ativos no ministério. Quando todo mundo entender, o papel do meu pastor já sei qual é. O papel do meu pastor já sei qual é. Não é que é o único papel do pastor pregar, orar. Não, irmãos. Entendo o que eu estou dizendo. Mas é prioridade. As nossas prioridades pela palavra de Deus, conduzir os irmãos a mais próximo possível de Cristo. Para onde nós já estamos, onde queremos chegar. Amém? Para finalizar, eu vou entrar na vida de Estevão aqui. Não sei que hora é. Dá para entrar, pastor? A vida de Estevão. Capítulo 8, capítulo 6, do 8 ao 15. É rapidamente a vida de Estevão. Porque eu vou sugerir para você ler o capítulo 7 todo de Atos em casa. Lição de casa. Porque lá vai continuar essa história aqui que eu vou iniciar sobre a vida de Estevão. O capítulo 7 todo é extraordinário. Qualquer coisa, liga para mim. Pastor, eu estou com dúvida. Eu vou pesquisar para lhe ajudar. A vida de Estevão, Atos 6, do 8 ao 15. Ao nos introduzirmos na observação da vida de Estevão, irmãos, nos questionamos. Será que podemos ter um tipo de vida que transmita tanta comunhão com Cristo, que as pessoas, ao nos observarem, pensem estar vendo um anjo e não a nós mesmos? Esse era Estevão. Estevão não era discípulo. Foi um dos diáconos escolhidos para servir as mesas. E o rosto dele refletiu perante o povo como um rosto de anjo. Foi o primeiro mártir da igreja. Martirizado por Cristo. Não negou a Cristo, não negou a Cristo até a morte. Não negou a Cristo até morrer. E não foi qualquer morte não, viu? Morreu sendo apedrejado. Deus tenha misericórdia da nossa vida. O sangue de Jesus esteja derramado sobre nós, todo dia. Porque a gente nega Jesus por qualquer coisa. Quando estudamos detalhadamente a vida de Estevão, temos que dar uma resposta positiva a essa pergunta. Quando sintetizamos a vida desse auxiliar apostólico, ele era auxiliar dos apóstolos. Está aqui, foi escolhido, dentre os 7. Era diácono cristão. Nós somos desafiados a desenvolver um padrão de vida que glorifica a Deus. Por isso, dizemos que, olha só o cristão que se coloca totalmente à disposição do Senhor é usado para a sua glória. Só o cristão, vou repetir, que se coloca totalmente à disposição do Senhor é usado para a sua glória. E no exemplo de Estevão, vemos 5 características de uma vida disposta nas mãos do Senhor. 5. Primeiro, versículo 8 ao 15. Estevão caracteriza-se por ter uma vida modelo. Eu não vou nem dar os textos para você, eu vou desafiar você a ler. Anote isso aí e diga, eu quero saber onde está dizendo no capítulo 7 que Estevão era um modelo de crente para mim. Lê lá, com essa perspectiva. Segundo, a vida de Estevão era um canal da ação de Deus.
versículo 8. O que diz versículo 8? Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios de grandes sinais entre o povo. Olha. Me diga se nós não estamos longe. Vamos ser sinceros. Me diga se a Bíblia não tem que nos colocar nessa direção. Me diga se a Bíblia não tem que confrontar a nossa vida de crente. Tem, meus irmãos. Tem. Ai de nós se não formos confrontados pela palavra. Ai de nós. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Com todas as minhas falhas, com todas as suas falhas, que ninguém é perfeito, irmãos, nós somos privilegiados. Porque mesmo fracos, o apóstolo Paulo disse, digo fraco, eu sou forte. Mesmo debilitado, mesmo não tendo a fé de Estevão, que fazia sinais, prodígios de maravilha no meio do povo, irmãos. Nós fomos um dia nós fomos comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, e nós somos salvos em Cristo Jesus. Porque nós, pela fé, entendemos e pela graça que nós temos a salvação de Cristo sobre nossas vidas. Diga aleluia! Isso é muito bom, isso é um alento. Eu não estou fazendo sinais, prodígios de maravilha. Eu acho até que eu nunca vou fazer. É verdade. É verdade. É verdade. Mas, irmãos, eu sei de uma coisa. Eu sei que o meu Redentor vive. E que em breve, qualquer momento, qualquer hora, Ele se lembrará de mim e me abençoará, e vai me abençoar. Porque é nessa perspectiva que a gente vive. Agora, servindo a Deus. Sua vida era um canal da ação de Deus, versículo 8. Terceira característica da vida de Estevão. Sua vida incomodava os descrentes. Ai, Jesus. Pastor, como é isso? Como é que a minha vida incomoda os descrentes? Você quer dizer que a sua vida não incomoda quem não crê? Incomoda sim. Veja direitinho. Incomoda? Incomoda? Eu me lembro que em 93, eu passava. Eu vou contar uma experiência minha e da Solange rapidamente. Eu não sou muito chegada a experiências pessoais assim, mas só para você entender. Eu fazia um seminário em Curitiba. Eu e a Solange fomos num evento do seminário. Lá. E nós fomos passar no meio de uma praça, e a gente tinha que passar. Era uma praça que tinha muito lugar de prostituição, de perdição. Mulheres perdidas, terrível, homens perdidos. E nós fomos passar no meio da praça. E nós passamos com a Bíblia debaixo do braço. Lembra, amor? A Bíblia debaixo do braço. Passando na praça, com a mão dada. A Larissa, não sei nem se a Larissa era nascida. Era não, né, amor? Só nós dois, né? Aí, pastor, quando a gente estava passando no meio da praça, nós olhamos assim no canto, a Solange olhou, e tinha umas mulheres que jogou maldição em nós. Elas começaram a falar, cheias do espírito maligno, falar, e jogou maldição em nós, porque viu nós com a Bíblia debaixo do braço, maldição. A Solange viu, ela viu, eu não vi não, ela tem mais espiritual do que eu. Ela viu que as maldições pegavam numa parede de vidro, estilhaçavam o vidro e não tocavam na nossa vida. Foi ou não foi, amor? Você viu? A gente andando, ela disse que viu as maldições sendo jogadas assim. Aí pegava numa vidraça que estava do nosso lado, estilhaçou o vidro, mas a maldição não tocou em nós. Significa que nós somos protegidos pelo Senhor todos os dias. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor.
Isso é verdade, está no texto sagrado. E os descrentes têm ódio da nossa vida, não duvide disso. Com descrente é na oração, com descrente é na palavra, porque eles têm raiva de nós. Acredite nisso. Versículo 9, para não dizer que é da minha palavra. Versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Tinham raiva do Estevão, disputavam com ele. Quarto, sua vida era baseada na sabedoria divina. Olha o 10, como é que ele responde. Não responda na sua força. Não responda na força da sua carne. Não responda com a sua palavra. Mas responda com a palavra de Deus os descrentes. Olha o que diz. Então, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Fale pelo espírito. Fale pela palavra. Não fale pela sua sabedoria. Não queira colocar ninguém na parede. Não, mostre na palavra. Agora tem uma questão. Você só mostra pela palavra se você conhecer a Bíblia. Você não vai pegar e abrir e dizer assim, Deus está falando isso aqui. Não, tem que conhecer para falar. Vai mostrar. Se não conhecer, não mostra. Quinto, sua vida provocava inveja. Ao versículo 11. A sua vida provoca inveja, viu, na vida dos ímpios. Preste atenção. Então, subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas e contra Moisés e contra Deus. Olha o 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram-lhe falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Sexta característica da vida de Estevão, para nós finalizarmos. Sua vida demonstrava um semblante divino. Olha o 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto de anjo. Eita glória! Como nós somos desafiados. Estou concluindo. E a partir desse segundo exemplo aqui que Lucas deu, Lucas destaca um dos auxiliares escolhidos, mostrando que esses homens eram cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria que só Deus pode conceder aos seus filhos. A história de Estevão, sobre todo o restante do capítulo 6, do versículo 8 ao 15, e todos os 60 versículos do capítulo 7. Essa semana você vai ler a Bíblia. 60 versículos do capítulo 7. Estou brincando, viu, irmãos? É uma sugestão, viu? Ao estudarmos em detalhes a vida desse, que foi o primeiro mártir cristão, sugiro como título a seguinte frase: Estevão, um homem com rosto de anjo. Capítulo 7, você vai ler com essa perspectiva. Estevão, um homem com rosto de anjo. E aí quando você estiver lendo, tenha bastante vergonha, se ajoelhe e diga, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Vergonha que eu digo, irmão, é vergonha de quem nós somos, assim, em Deus, viu? Eu sei que você é uma pessoa que tem vergonha, entenda, em nome de Jesus. É por isso que eu já disse aqui em outras pregações, em outros estudos. Quando eu leio Atos, eu fico passado. Por isso que o texto de Atos, o significado de Atos, estou finalizando. No grego é prax apostolon, a prática dos apóstolos. É a vida de prática da igreja. Agora é preciso ter teoria também. Não é prática sem teoria, porque sem teoria a gente faz as coisas erradas. Prática. Queridos, Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar. Eu vou pedir a Deus pela sua vida.
Deus é misericordioso, não é por mim, mas Ele vai nos atender. Feche os seus olhos, fique de pé, vamos finalizar. Vamos ler o capítulo 7 para a gente receber mais bênçãos de Deus. Ó Espírito de Deus, nós te louvamos, Senhor. Estamos agradecidos por tua graça, misericórdia e compaixão sobre nossas vidas. É desafiador, Senhor, viver o Evangelho. É desafiador ler a tua palavra. A não ser que nós a leamos com outro óculos, Senhor. Mas se lermos com o óculos da santidade, se lermos com o óculos da vida de serviço ao Senhor, da vida de confronto com a sua palavra, da vida para melhorar, para sermos cristãos melhores, mais bíblicos, Senhor, nós somos confrontados sim. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, na nossa dificuldade. Como pediram os discípulos ao Senhor. Senhor, Jesus, ensina-nos a orar, como os discípulos de João foram ensinados por ele. Como João ensinou aos seus discípulos. E o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso. Senhor, obrigado, porque a tua palavra está disposta, está aberta, está viva, poderosa e eficaz para nos abençoar. Obrigado pela ação do teu Espírito e que nós possamos viver para a tua honra e para a tua glória e ser um discípulo, um diácono como esses, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de boas práticas, Senhor, cheio de boa reputação. Nos ajuda. Oramos pedindo a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.